Fala pessoal, bem-vindos ao 22º DadosCast e hoje vamos falar como usar o Business Analytics para melhorar a tomada de decisão empresarial. E a nossa convidada de hoje é ela que é farmacêutica e engenheira, Louise Fonseca. E Lou, bem-vindos ao DadosCast e pedir para você começar se apresentando um pouquinho, contando quem é a Louise, como é que você começou a sua carreira como farmacêutica e engenheira e hoje veio parar no universo dos dados. Boa. Oi, Tana. Oi, todo mundo que estiver assistindo por acaso. Então, foram várias pivotagens durante a carreira. Minha primeira graduação foi farmácia, aquela graduação que você faz saindo do colégio, você acha que quer aquilo, mas na verdade, quando a gente sai do colégio com 18 anos, ninguém sabe o que era a vida, né? Então, eu fiz farmácia, como eu também, durante a faculdade, eu já vi que não queria trabalhar com aquilo, mas também não sabia exatamente o que eu queria fazer. Então, terminei a faculdade e aí depois passei um tempo morando fora, tirei aquele gap year para ver o que eu queria fazer da vida e decidi voltar para fazer engenharia de produção. E aí quando eu voltei para fazer engenharia de produção foi uma faculdade que eu me encontrei durante o curso. Eu gostei, logo no início entrei na empresa júnior e aí a gente já começa a interagir com o mercado e ver como é que o mundo do trabalho funciona de verdade, algumas experiências com empresas que estão assim, há muito tempo no mercado, trabalhando de várias áreas diferentes. E aí eu acabei me encontrando ali naquele curso, fiz Ciência e Fronteiras, voltei, demorei um pouco para fazer meu TCC. E aí, a convite da Bioanalytic, há uns 3 anos atrás, eu acho, 2020 para 2021, eu vim aqui para a Bi para ser gerente de projetos. E a Bi, como vocês sabem, respira dados, né? Tudo dados desde o início. Então, mesmo vindo para cá na capacidade de gestão de projetos, para tomar mais à frente dessa parte de gestão, de operação, você acaba querendo aprender tudo sobre aquele mundo da tecnologia, que é uma coisa que está muito em alta. E acaba respirando aquele ar de tecnologia, com aqueles jargões, com todo mundo falando aquilo. E por ser uma startup, que na época ainda era menor do que é hoje, que vocês já estão crescendo assim, dominando o Brasil, mas a gente tinha que fazer tudo. Você sabe, a gente tem que fazer tudo. Então, beleza, eu faço a gestão do projeto, mas eu também tenho que executar alguma coisa. Vou criar um dashboard aqui, vou aprender um SQL aqui para fazer uma consulta rápida e tal. E aí eu fui aprendendo e fui cada vez mais gostando. E aí vou gostando, aí vou fazendo um cursinho aqui para aprender, vou me desenvolvendo, puxo o fulaninho que sabe mais para me apresentar aquilo e tal. E aí surgiu a oportunidade do Nubank, que eu participei do processo seletivo e passei para ser BA, que é Business Analyst lá dentro do Nu. E aí foi quando acho que eu vesti o chapéuzinho de BA de fato. Sabe assim, sou BA, só BA, não sou uma gestora de projetos que trabalha com BA. E aí, hoje eu sou o BA. Olha aí. Bom, falamos de BA algumas vezes, né? E eu queria que você explicasse o que é o BA, né? O que é o Business Analytics, o Business Analyst, no caso. Enfim, o que faz um Business Analyst? Se a gente vai traduzir assim, bem ao pé da letra para português, a gente tem é analista de negócio. Aí, analista pode analisar 1 milhão de coisas. Só que no mundo que a gente está hoje, digital, o que é o nosso principal insumo são os dados. Você tem informação, tem dado, e o papel principal, eu acho, que eu enxergo de um BA, de um Business Analyst, ou então do BI, Business Intelligence também, que acabam sendo 2 carreiras que se cruzam, se conversam muito, é o quê? É você ver as informações, os dados que tem ali ao seu redor, separar o que é ruído e o que é informação, o que é sinal de verdade e traduzir aquilo para tomar melhores decisões de negócio. Como é que eu posso usar isso ao meu favor para potencializar ou um produto X ou a minha estratégia Y e assim ir tomando melhores decisões de negócios embasadas com embasamento científico, né? Através de dados, de estatística e de N outras coisas que a gente usa como para dar respaldo aí nessas análises que a gente faz no dia a dia. Lou, e quais são os principais desafios que você enfrenta no seu dia a dia com o BA? Pessoalmente, assim, bem pessoalmente, eu acho que eu
migrei tarde para a carreira de dados e acaba que uma parte de código ainda é uma dificuldade para mim, mas para mim não é a principal, assim, skill que um BA deve se preocupar em ter. Eu acho que assim, o grande X da questão, assim, o que é que faz um bom BA, na minha opinião? É uma pessoa que consegue abstrair um problema complexo, quebrar ele em problemas menores e encontrar uma solução simples, factível, executável e que traga resultado. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é você olhar para um problema complexo, você tentar quebrar aquilo em problemas menores, e como eu vou quebrar isso em problemas menores, como que você vai fazer destrinchar esse seu grande problema em outras tarefas, atividades pequenas para você fazer. Eu acho que isso é um grande desafio, assim, da vida de qualquer dia. Boa. E como é a tua rotina? Então, hoje, minha rotina é muito dinâmica, né, tem muita coisa acontecendo. No mundo da tecnologia, de forma geral, independente, eu acho que da empresa que você esteja trabalhando, se você está no setor de tecnologia, é um setor que é muito dinâmico. Então, você não pode ficar parado muito tempo. Você tem que estar sempre buscando coisas novas. E o dia a dia, assim, eu estou montando um esquema para subir um experimento, um teste AB aqui. Aí eu estou planejando esse experimento, mas eu já estou em fase de descoberta para procurar outras oportunidades de negócios. E aí, quando esse teste sobe, aí eu já vou me preocupar em fazer o monitoramento desse teste para ver se ele está saindo como eu esperava. E aí, aquilo que estava em fase de descoberta já está indo para a fase de montar um desenho de experimento. E tá meio que funcionando, eu estou meio funcionando nisso, assim, sabe? Encadeando iniciativas e à medida que uma vai subindo para o estágio superior, assim, o estágio seguinte, aí você traz aquela para vir para cá. E aí você acaba passando o dia inteiro nunca desocupado. Loucura, nesse nível de tecnologia, enfim, um dia bem complexo. Sempre tem coisa para aprender, coisa para fazer. Tem um livro que eu li bem antigamente, aí não tem nada a ver com tecnologia, mas acaba que a gente aplica muita coisa que a gente aprende em outros cantos, em outros contextos. Se eu não me engano, foi o Design Thinking do Tim Brown. E uma das coisas que ele fala é que você tem que... Ele tem uma matriz lá que ele fala dos estágios de inovação. E a inovação incremental, inovação... São 4 tipos, são 4 quadrantes e ele encaixa em cada tipo. E aí, uma das grandes preocupações dos negócios de hoje em dia é o que é a ambidestria. É você conseguir se preocupar com os problemas do presente sem deixar de inovar e pensar nos problemas do futuro. Então, eu não posso deixar o que está acontecendo aqui hoje, o que é parte da minha operação as is, porque eu estou pensando no to be, sabe? Então, eu tenho que garantir que o as is está funcionando, mas eu tenho que, ao mesmo tempo, estar me preocupando em fazer o setup para o to be chegar e chegar bem. Porque se eu só foco no as is, alguém que está chegando agora vai me ultrapassar e vai chegar no to be antes de mim, mesmo que ele tenha começado depois. E se eu foco só no to be, a minha operação que me garante hoje o funcionamento, que paga as contas no final do dia, ela pode ficar descuidada e pode colapsar. Então, você não pode nem só pensar no futuro, nem só pensar no presente. Você tem que garantir que o que está rodando, o que está acontecendo, a sua operação as-is, ela funciona. E você tem que garantir que existe alguém, existe um time, ou existe parte do seu tempo alocado em se preocupar com o to be, com o futuro. Isso é do cotidiano que a gente vive, né? Nesse universo. E aí, muito do grande ponto que você falou, preciso pensar no presente, preciso estar construindo o futuro também, como priorizar, como saber o tipo de teste, o tipo de análise que eu devo fazer. Como selecionar aonde que eu vou colocar meu esforço, já que o universo de possibilidades de negócios e oportunidades é muito grande. Como conseguir priorizar onde eu vou colocar meu esforço para estar analisando? Como escolher a análise que eu preciso fazer? Eu sempre gosto de votar em Pareto, né? Que o cara... Uma regra que estava existindo há 300 milhões de anos atrás e ainda tem gente usando hoje em dia porque funciona. Então, você vai olhar para 20%
das suas oportunidades e elas vão dar um retorno de 80% no potencial que você teria de ganhar. E aí, como eu escolher quais são esses 20? Aí é o que eu falei naquele esquema de tipo, eu tô nessa aqui na fase de teste, esse aqui eu tô na fase de monitoramento, e esse aqui eu tô na fase de discovery. Na fase de discovery, normalmente a gente faz isso, uma análise de impacto. Se eu seguisse com essa hipótese X aqui, e tudo desse certo, quanto de ganho ela poderia me trazer? E essa hipótese B aqui, qual é o tamanho de mercado potencial que eu tenho para ela? É o tamanho X. Eu consigo escalar esse mercado dentro de... É você montar esses cenários, e aí nada muito robusto para você não investir tanto tempo nessa fase de discovery, que afinal é a fase de discovery, de descoberta. Você tá ali, aí voltando lá no Tim Brown e no Design Thinking, né? Você tá na fase ali do ideation, do discovery hipóteses e tal. Você não pode investir muito tempo, nem recurso, nem dinheiro em seus protótipos, porque se você se apega a ele, e aí talvez aquela iniciativa nem seja a melhor para você rolloutar, para você seguir, levar ela para frente para fase de teste, e de rollout, e de produção. Então, é você explorar, assim, na simplicidade, várias hipóteses e comparar elas. E aí, o que é legal? É sempre, de alguma forma, conseguir alguma métrica ou algum dado que você consiga comparar as suas duas iniciativas prováveis. Se eu tenho a possibilidade de seguir pelo caminho A e caminho B, como eu sei qual é o melhor? Eu tenho que ter alguma métrica no final que eu consiga comparar A e B. Seja ela, tipo, retorno financeiro. Qual retorno financeiro que A me dá e qual retorno financeiro que B me dá? Eu só consigo comparar A e B se eu estiver olhando para a mesma métrica. Se eu falar, A vai me dar um retorno financeiro de X e B vai me dar um reconhecimento de marca de Y. Eu não consigo comparar essas duas iniciativas. É tipo Apple and Oranges. Estou comparando duas coisas que não se comparam. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está falando de tomar decisões e fazerem análises. A gente tem que garantir que as duas coisas que a gente está comparando são coisas comparáveis. Então, se eu quero tomar a decisão entre seguir por um caminho ou outro, eu tenho que garantir que o impacto que eu estou avaliando na mesma moeda. Eu estou avaliando com a mesma medida, com a mesma métrica. Bom, e só falando sobre essa questão de comparar laranjas com bananas e de saber escolher a métrica como uma noção de sucesso para um bom teste, um bom experimento, né? E o que você poderia dar de dicas para, enfim, sobre escolher uma boa métrica? A gente deve priorizar métricas financeiras, métricas de processos, enfim, de eficiência, eficácia. Que dicas você daria para a gente escolher uma boa métrica para um experimento de sucesso? Primeiro, você tem que ter desenhado bem o experimento e qual é o objetivo do experimento. A métrica de sucesso vai defender muito qual é o objetivo do experimento, qual é o objetivo daquela iniciativa. E uma coisa que sempre tem que ter, tem que estar alinhado com os objetivos estratégicos da empresa. Então, tipo, pensando no modelo de OKR, por exemplo, se eu tenho no meu OKR receita bruta, receita líquida como um objetivo, e todas as minhas iniciativas aqui dentro, não só do experimento, mas um projeto que eu vou começar, ou um produto que eu vou lançar, nada está com uma métrica de sucesso que esteja ligada a esse retorno financeiro, a essa receita líquida, tem alguma coisa errada. Tua operação, teu tático não tá conversando com o seu estratégico. Então, além de você ter desenhado bem para entender qual é o objetivo do teu experimento, do teu produto, do teu serviço, do teu projeto, para a sua métrica de sucesso ser algo que meça de fato o sucesso daquele experimento, daquele projeto, isso tem que estar conversando com o objetivo estratégico da empresa. Não faz sentido eu ter um monte de iniciativa rodando com métricas de sucessos que estão até bem definidas, se eu fosse olhar naquele pacotinho fechado, projeto métrica de sucesso, mas que quando eu coloco ele dentro de um contexto de uma empresa e que tem um cenário maior, que tem um cenário estratégico por trás, e aquilo não está alinhado, aí também não faz... Talvez não fizesse sentido nem ter esse projeto ou ter iniciado esse experimento, entendeu? Então, por isso que eu acho que são essas duas coisas. A métrica de sucesso ela tem que traduzir o objetivo final do teu experimento e tem que estar alinhado com o objetivo estratégico da empresa. E o outro ponto é, o que fazer com o resultado do experimento? Acho que esse é
É uma situação que a gente vê muito aqui. Muito comum as empresas, de fato, buscarem implementar a cultura data-driven de suas formulações, tomarem decisões data-driven e realizam experimentos, realizam análises, mas na hora que a gente vai para a mesa de reunião, tu vai para de fato discutir o resultado daquele experimento, muitas vezes essa análise acaba se perdendo. Como trazer o resultado do experimento para a realidade de negócios? Eu acho que a primeira coisa, sim, não vale a pena você começar um experimento que não tem um endgame, que não tem um objetivo final. Tipo, eu tô fazendo isso pra quê? Eu quero provar o quê? Qual a minha hipótese? Essa hipótese do experimento, ela tem que estar muito bem definida e a resposta que o meu experimento vai trazer, ela meio que eu já tenho que ter um pouco antecipado isso quando eu estava desenhando esse experimento. Por que eu estou fazendo esse experimento? Eu estou fazendo esse experimento porque eu quero ver se essa forma de comunicar, se é melhor comunicar com o meu cliente por e-mail ou por WhatsApp. Meu cliente responde melhor por qual das duas ferramentas de comunicação? Tá. Então, no final, a resposta do meu experimento vai me dizer alguma coisa relacionada a isso. Não, a partir de agora a gente só vai comunicar por e-mail porque o experimento trouxe isso, isso e isso. Não, a partir de agora a gente vai usar 50% da comunicação por e-mail, 50% da comunicação por WhatsApp, porque com base no experimento a gente tem isso, isso e isso. Então, o teu experimento, quando você vai desenhar ele tem que ter um objetivo de negócio, um endgame por trás dele. Não é experimentar à toa, assim, por experimentar. Você vai experimentar para provar alguma hipótese e para ver o que você faz a partir dali. Aí, claro, que quando você joga um experimento, você pode ter várias descobertas. E uma das possibilidades é o quê? Não vamos seguir. Tipo, isso aqui não deu certo, fica como está. Provei que esse caminho não funciona. Na pior das hipóteses, você prova que um caminho não funciona. E tá tudo bem. Nem todo experimento vai ter o resultado que você esperava, sabe? Isso é bom, né, velho? Tá errado nem sempre é ruim. Às vezes é melhor você ter certeza que você tá tomando uma boa decisão, embora ela não seja aquela que você quer, do que você gastar dinheiro, enfim, recursos à toa, né? O fracasso também é bom no caso de uma análise. Exato. E muito naquele sentido de experimento, MVP, um rollout pequeno, um rollout maior e subir para produção. Eu acho que quando a gente está falando nesse mundo de dados e para chegar num grande impacto, assim, os próximos passos, os passos seguintes, a gente tem que ter essa lógica em cadeia. Eu não posso pegar um resultado do experimento aqui que eu fiz dentro de condições controladas e entender aquilo como verdade absoluta. Pronto, aconteceu o que eu queria aqui. Beleza, agora vamos fazer isso aqui para todo mundo, jogar para produção. Também não é assim. Tá, deu bom aqui, e agora? O que a gente faz? Então, deu bom aqui para essas condições específicas de temperatura e pressão. Vamos ampliar isso aqui? Então, vamos pegar a nossa base, sei lá. Um exemplo que eu acho legal, que eu já trabalhei. Até quando eu trabalhava aqui, a gente fazia muita parte de marketing, né? Então, às vezes a gente tinha vários tipos de panfletos diferentes rodando ao mesmo tempo. E aí subia uma coisa nova. Funcionou. Vídeo funcionou. Vamos subir agora, toda a nossa comunicação vai ser em vídeo. Calma. Vídeo funcionou para essa campanha, para esse produto, com esse copy. Vamos subir mais de vídeo? Se a gente tinha 10% de verba para vídeo e 90% de verba para outras coisas, e a gente viu que vídeo estava performando melhor, a gente vai aumentar de vídeo, mas a gente não vai tornar vídeo 100%. Vamos dobrar de vídeo? Vídeo agora não vai ser mais 10%, vai ser 20%. E agora 80% a gente distribui entre as outras formas, se vai ser um carrossel, um dark post, enfim. Aí pronto, por 20%, conseguir que vídeo continuou performando muito melhor do que as outras. Aí a gente vai aumentando, até um ponto que você vai ver que pronto, agora o vídeo está performando igual. Então eu cheguei, vamos dizer assim, no 30%. E aí quando eu estava com 30% da minha verba em vídeo 30%, e 70% distribuído nas outras, aí eu cheguei no meu mix ideal de comunicação. E vi que aquilo ali era o que funcionava para o meu público. Então agora eu não saí dos 10 e fui para os 100. Saí dos 10, fui para os 20, fui para os 30 e vi que eu estagnei. E aí vem a teoria da economia, né? Dos ganhos incrementais. São marginais e incrementais e chega um ponto que aquilo não funciona mais.
A ideia é o quê? É que cada vez que você vai acrescentar alguma coisa que pode trazer felicidade ou pode trazer lucro para uma pessoa, quanto mais você acrescenta daquilo, vai chegar um ponto que não vai fazer diferença. Então, vamos dizer assim, Daniel adora abraço, certo? Daniel adora abraço. Então, chegou o Luiz aqui na sala e deu um abraço no Daniel. O Daniel ficou puta feliz porque ele ganhou um abraço e ele adora abraço. Aí chegou outra pessoa aqui na sala e deu mais um abraço em Daniel. E a felicidade do Daniel aumentou, porque ele gosta de abraço e ele ganhou 2 abraços. Aí, começou a chegar gente aqui na sala o tempo inteiro pra dar abraço em Daniel. Quando chegou a 50ª pessoa, Daniel não ficou mais feliz do que ele estava depois do 49. Porque ele já chegou no ponto de felicidade máxima dele para aquela coisa. Talvez se eu te desse um diamante, aí eu conseguiria aumentar a sua felicidade. Mas para aquilo, para o abraço que você gosta, existe um limite. E mesmo para diamante, beleza, eu adoro diamante. Quando você me dá um diamante, eu vou ficar mega feliz. Eu também. Quando outro fulano vier me dar outro diamante, vou ficar muito feliz. Mas vai chegar um ponto que eu já vou ter tanto diamante que se você me der um diamante a mais, vai ser só um diamante na pilha e não vai aumentar minha felicidade. E aí não vale a pena você me dar esse diamante a mais, entendeu? E aí é que tá esse segredo aí, de onde que a gente vai estar investindo o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos. É onde vai trazer mais retorno. Tipo, não adianta eu chover no molhado, como diz, né? Eu dar diamante pra quem já tem diamante. Ele não quer, tá bom. Tem outra frase que eu gosto muito, que ela se aplica um pouco nesse contexto também, de fato, fazer a decisão virar uma decisão, fazer o teste, fazer a análise da virar uma decisão, é que, enfim, não lembro o autor, mas ela fala muito sobre quando você não tem dado envolvido naquela situação, quem acaba ganhando é quem tem a melhor opinião. Então, ó, quando você não utiliza a análise da área, ganha quem tem a melhor opinião. E esse é um grande ponto, porque nem sempre quem tem a melhor opinião é quem tem a opinião mais correta. E tem o agravante disso aí, né? Que às vezes ganha não é nem quem tem a melhor opinião, é quem tem o maior cargo. Uma oratória, consegue explicar melhor, enfim. Quando vai por esse caminho ainda tudo bem. E quando você ganha simplesmente porque é um sênior na sala. Tipo, o diretor falou. O resto da sala inteira pode discordar. Mas se não tinha dado, ninguém tinha dado. Tava todo mundo ali no acho, no disse-me-disse. O diretor falou, não, eu acho que é isso aqui. Pronto, vai ser o que o diretor falou. Agora se chega o analista júnior e diz, não é isso por causa disso, disso, disso. Tá aqui os dados, o diretor vai baixar a cabeça e vai dizer, ok, vamos fazer do jeito que o analista júnior está me dizendo. Sobre esse ponto da tomada de decisão, eu tô lendo um livro que foi até você que me indicou um tempo atrás, que é, enfim, sobre a cultura da Netflix. E lá eles falam muito sobre, de fato, você dar autonomia para que seus times façam teste. Então a Netflix eles estimulam que o gestor ele não acredita na hipótese, não acredita que algum projeto vai dar certo, mesmo assim os colaboradores têm autonomia para realizar aquele teste e para que, de fato, eles consigam, enfim, tá validando ou não aquela hipótese, né? Um exemplo que eles falam muito é sobre o botão de baixar as séries, que o CEO não acreditava muito que essa feature ia funcionar de fato, mas um analista de negócio levou assim, teve apostar, fez o teste e comprovou que ia ter uma boa aceitação e a empresa acabou adotando, né? O CEO reconheceu que realmente ele estava errado naquele ponto. Isso é bem fora da curva mesmo. Eu acho que em qualquer empresa que a gente for olhar, sempre vai ter aquelas hipóteses que ou todo mundo acha que vai dar certo e quando sobe pro teste, putz, mó fracassa. Ou então que, tipo, alguém muito alto na cadeia de comando não acredita, mas o time acredita e quando vai, roda, dá certo e chega em produção. Acho que isso é bem comum. E sobre a cultura da Netflix, tem uma coisa que eu acho que deles muito interessante, que é a autonomia com contexto. Você tem autonomia, você pode fazer isso, mas eu lhe dou o contexto, eu te forneço todo o contexto da minha empresa para que a decisão que você tome esteja alinhada com o que a gente quer enquanto company, enquanto empresa, e não só porque tá bom pro seu time ou para você. E Luiz, quais ferramentas, métodos, porque a gente falando sobre análise de dados, muita gente pensa logo em BI, em Business Intelligence, na visualização do dado. Outras pessoas começam a imaginar logo quando a gente fala sobre analítica, sobre estatística, enfim, sobre machine learning, e eu queria entender,
na tua rotina como business analyst, quais ferramentas, quais tecnologias de fato você acaba utilizando? Todas essas que você falou um pouco. Eu acho que quando a gente fala de business analyst, de business analytics, no final você tem essa combinação de várias ferramentas, um toolset, um toolbox que vão suportar o teu trabalho para você fazer, tomar decisão no final. E aí entra, tipo, desde estatística, data visualization, né, data vis, visualização de dados, linguagem de programação, se a gente tem que fazer algum tipo de consulta, e quando a gente está trabalhando com um grande... Achei até legal, conversando com alguém, dizer que, não, porque Excel não resolve grandes volumes de dados, sabe? Tipo, Excel é lindo, é maravilhoso para um número limitado de dados. Então, você tem que saber linguagem de programação para poder fazer consulta de dados quando você quer fazer análise de dado para tomar decisão. Então, uma linguagem de programação relacionada à consulta, uma boa base de estatística, data visualization, e aí o que você falou, né, os modelos de aprendizado de máquina, IML, que às vezes caem muito mais na função de um data science do que de um BA, mas que a gente acaba usando, sim, em alguns modelos. Mesmo que seja assim, uma regressão simples, sabe? Uma regressão linear, ou então um modelo preditivo de classificação, um algoritmo. Outra coisa legal, essa noção que existe por trás da linguagem de programação, da lógica de algoritmo, sabe? De você ter um passo a passo sequencial. Isso faz muito parte da nossa base. E uma das coisas que, como engenheira de produção, me ajudou muito foram as disciplinas que estavam relacionadas à pesquisa operacional. Toda aquela base que a gente tem de PO, se você engenheiro de produção também, você sabe como é. Então, a gente tem toda uma base de PO, que aquilo ajuda muito, tanto como base para você aprender algumas linguagens de programação, como base para você construir um raciocínio lógico e base para você conseguir desenhar um experimento e montar, entender o problema e conseguir traduzir aquele problema em palavras ou um framework, assim, sabe? Um esquema que outras pessoas consigam entender o que você estava pensando, tirar da cabeça e jogar num papel, num data studio, num slide, no que seja. Mas trazer gente para dentro do seu pensamento. E toda aquela lógica de pesquisa operacional, acho que foi muito importante para mim como base. E tendências, o que você está vendo? Está surgindo desse mercado? Como é que você imagina que o mercado de analytics vai nos próximos anos? Está falando de próximos anos muito obscuros. Big Data, inteligência artificial, dado, assim, dado eu acho que ele está cada vez mais disponível e eu acho que vai ganhar na corrida quem souber usar melhor o dado. E aí, a gente até estava comentando aqui mais cedo sobre o negócio a fake news do Papa, né? Quem conseguir separar esse ruído do que é informação, um significado, que tem importância, é quem vai ganhar na corrida da tecnologia e dos dados e daqui para frente. Então, eu acho que tem muita coisa que está trazendo muita informação, mas saber separar o joio do trigo e dizer, tá, isso aqui vale para o meu negócio. Pode ser que isso aqui não seja importante para o teu negócio, não seja relevante para o negócio de fulano. Então, é o saber de todo o universo que existe aqui, o que é relevante para mim, para eu não me perder em um mundo de coisas que são insignificantes, sabe? E o que é insignificante para mim pode não ser para outra pessoa, também tem isso, né? Perfeito. E é perfeito, né? Porque cada vez mais essas informações falsas, essas saídas de contexto vão estar muito mais realistas. Então, isso é algo realmente me preocupante. E eu acho que tem 2 pontos, assim, que são contraditórios, que eu acho que é um paradoxo, que veio muito da questão das redes sociais, das pessoas se sentirem invadidas quando
chega algum anúncio que é muito característico de alguma coisa, poxa, escutou o que eu tava falando e veio e me ofereceu isso. Às vezes as pessoas ficam um pouco reticentes com relação a isso, mas por outro lado as pessoas estão cada vez mais compartilhando suas vidas nas redes, na internet, e elas gostam quando essas previsões são assertivas e trazem o que ela queria. Que eu tava procurando, tava precisando disso, olha aqui, vamos entrar aqui nessa propaganda aqui e comprar isso. Então, ao mesmo tempo que às vezes as pessoas se sentem invadidas, elas se sentem, tipo, premiadas. Isso aqui eles fizeram pra mim, pensando em mim, gostei. Então, eu acho que quem conseguir andar nessa linha tênue de, tipo, eu consegui conversar com a minha pessoa, com o meu cliente, minha contraparte, de uma forma personalizada, individualizada, sem ser invasivo, sem soar invasivo, eu acho que isso vai ser vai ganhar dinheiro, quem conseguir fazer isso bem, sabe? Tipo, conversar com o cliente de uma forma super assertiva, sem parecer que ser invasivo, sem parecer que o WhatsApp estava escutando a tua conversa, sabe? Acho que a famosa e antiga teoria das falácias, você sabe, conhece melhor que ninguém, essa é muito postar em jogo nesses próximos anos. Então, cada vez mais falácias mais realistas, mas assim, no final das contas elas acabam fazendo com que a gente caia nas armadilhas mais antigas da humanidade também. Então, saber conhecer uma boa falácia e saber de fato como sair delas, acho que vai ser um grande até soft skills. E eu acho que uma galera que vai poder ajudar muito, contribuir, tipo, colaborar lado a lado com as pessoas mais de tecnologia e de dado, são esses cientistas sociais de comportamento. Talvez a gente comece a ver mais psicólogos comportamentais e designs comportamentais e de UX Research, UX Design, mais junto dessas equipes de tecnologia, direcionando a forma como você aborda o seu cliente, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais. Uma coisa que eu ainda sinto falta no mercado é de psicologia comportamental, sabe? Dentro das empresas de tecnologia. Eu não vejo muito. Tipo, eu não conheço, assim, sei lá, uma empresa de tecnologia que tem um psicólogo comportamental lá discutindo sobre hipóteses e... eu acho que é uma coisa que talvez o futuro traga pra gente aí. E suas considerações finais, enfim, o que você tem de dica para quem tá querendo começar agora a entrar nesse mercado? Enfim. Eu vou dizer a minha frase preferida para todo mundo que trabalha com dado, de alguma forma. Correlation does not equal causation. Correlação não é causalidade, tá? Não é porque... E eu acho que é um dos bias, mais um dos vieses, das pegadinhas que as pessoas mais caem até hoje em encontrar uma correlação e achar que é uma relação de causalidade. Então, sempre que encontrar uma correlação, vê se você consegue racionalizar, explicar essa correlação de uma forma racional para explicar a causalidade entre A e B. Não é só porque A e B tem uma correlação explícita que existe uma causalidade entre A e B. Então, tipo, não é porque no mês de janeiro, teve mais pessoas consumindo picolé e teve mais pessoas se afogando que consumir picolé vai causar afogamento. Não. É o mês de janeiro, tava muita gente na praia, mais pessoas indo lá para regiões que estavam mais propícias a ter afogamento e era uma época de calor. Então as pessoas estavam tomando picolé porque estava calor e as pessoas estavam se afogando mais porque estavam mais expostas a esse risco. Mas a underlying causing aí, existe uma underlying causing, né, que a gente chama que é a causa oculta, que é o verão, é o calor. A relação entre picolé e afogamento não existe. Existe a relação entre picolé e calor, existe a relação entre estar exposta à piscina e se afogar. Isso existe. Bom, e aí queria muito te agradecer pela sua participação, você ter tirado um pouquinho do teu tempo
vai ter esse papo com a gente. Enfim, eu ia tomar também que a gente falou um pouquinho sobre Business Analytics, enfim, sobre como que as empresas podem implementar dentro das suas organizações, sobre a rotina de um Business Analytics, ferramentas, problemas e armadilhas que as empresas podem acabar caindo no dia a dia das suas organizações. Né? Vai ter um resumo também desse conteúdo aqui no nosso blog, então se você quiser basta acessar o blog da The Analytics, que lá você encontra o resumo do episódio do podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Queria agradecer muito a Luísa pela participação dela aqui no Let's Get. Obrigada pelo convite. E aí, Lu, só pra que... enfim, onde o pessoal consegue te encontrar, no LinkedIn? LinkedIn Luiz Farias, eu acho. Olha aí. Eu acho que é Luiz Fonseca de Farias, ou é Luiz Farias, uma coisa do tipo. Instagram também, Luiz Farias, mas eu não uso muito nenhum dos dois. Mas eu tô lá, olhando as coisas pra ver o que tá acontecendo. Eu não posto muito, isso é uma coisa que eu queria fazer. Postar mais no LinkedIn. Mas estou lá atento, olhando o que está acontecendo. Pra quem quiser, eu passo o WhatsApp pessoal dela também. É brincadeira. Mas a gente coloca o LinkedIn dela aqui na descrição. Obrigado.